Olá, bem-vindos a mais um episódio de Plano de Sequência com o Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Hello. E comigo, Filipe Costa. Num diálogo descontraído em torno da sétima arte, feita de cinéfilos para cinéfilos. Este espaço irá destinar-se ao comentário e análise de filmes que serão escrutinados cena por cena. Passo, portanto, o comentário desta sequência inteira, sem cortes, para ti, meu grande amigo Fábio. O que é que vamos ver esta semana? O que é que fizemos? Conta lá tudo aos nossos ouvintes. Estavas aí um bocadinho engasgado. É do início, sabes como é que é? É preciso olear a máquina. Olha, desde já chegamos ao quinto episódio, surpreendentemente, ou seja, Portanto, grande feito. mais ou menos um mês de podcast. Vamos ver se isto vai continuar pelos restantes 11. Com muito empenho e dedicação, saibam desde já. Sim, olha, desde já a primeira coisa que eu quero falar é o facto do nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio ter chegado a 100 reproduções. O que para um podcast como o nosso, né, que não tem Modesto. visibilidade, né, modesto, é um grande feito, e por isso agradecer a toda a gente. Os outros também estão a ter uma boa recepção, não tão boa como esse, não é? Que é um bocado a febre do primeiro episódio. Mas pronto. A única cena que eu acho que a malta podia ajudar aqui mais um bocadinho, e vou ser um bocadinho chato, é sigam, seja no Spotify. Não, no Spotify tem aí um botãozinho para seguir, isso dá muita visibilidade ao podcast e epá, também não custa nada. Se quiserem também, ele sabe. também podem ativar as notificações, mas já sabem que isso sai sempre às sextas-feiras. E é isso. Esta semana vamos falar de mais um filme escolhido pelos nossos seguidores. Fizemos mais uma sondagem no Instagram, podcast Plano de Sequência, sigam. Podes desde já dizer que ganhaste a nível do conhecimento da nossa fandom. Claro, tu na última vez tinhas dito, quem é que conhece, quem é que conhece. Desta vez foi cabazada, puto. Foram... Como é que é? Umas vezes ganham, outras perdem. Também não quis ser muito otimista, não é? Foram modesto. 15 votos para o primeiro filme, No Country for Old Men, que eu escolhi. Tu escolheste o There Will Be Blood, que ficou em segundo, com 6 votos. Também escolheste o Nocturnal Animals, que teve 4 votos, e eu escolhi o Carlitos Way, que teve 0 votos. Também não deixa de ser curioso o No Country for Old Men e o There Will Be Blood estarem na mesma sondagem, não é? Visto que foram, os dois grandes pesos pesados dos Oscars do seu ano, não é? Yeah. Aliás, quando escolheste o There Will Be e depois eu disse, tu escolheste esse, eu vou escolher o No Country. Então foi propositado. Foi. Claro. É assim que se apanham os bandidos. Mas pronto, vamos falar aqui do filme, vou passar a sinopse. Baseado no romance homónimo de Cormac McCarthy, o premiado autor americano, Esse País Não É Para Velhos, é o hipnótico thriller dos irmãos Coen, os realizadores de Fargo e Barton Fink. Nos dias de hoje, os ladrões de gado deram lugar a traficantes de droga e as cidades pequenas tornaram-se campos de batalha. Llewellyn Moss, interpretado por Josh Brolin, descobre uma carrinha rodeada por cadáveres com um carregamento de heroína e 2 milhões de dólares em dinheiro. Moss resolve ficar com o dinheiro e o seu ato desencadeia uma série de acontecimentos extremamente violentos que nem mesmo a lei, na figura do velho e desiludido Sheriff Bell, interpretado por Tommy Lee Jones, consegue travar. À medida que Moss procura fugir aos seus perseguidores, sobretudo a um misterioso homem, Javier Bardem, que atira uma moeda ao ar para decifrar se poupa ou não a vida aos seus inimigos, o filme retrata de forma dramática temas tão antigos como a Bíblia e as manchetes sanguinárias dos jornais. Este País Não É Para Velhos foi nomeado para 8 Oscars, vencendo 4, melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário e melhor argumento adaptado. Para começar aqui a conversa, este é um filme que tanto eu e tu já tínhamos visto. Eu tinha visto apenas uma vez. Eu tenho um filme aqui na minha coleção e revi um filme, era mais um daqueles que eu tinha na coleção e que nunca tinha visto, ou seja, estou a melhorar nesse sentido. Eu lembro perfeitamente de ter visto este filme na altura no Covelo, e tenho quase a certeza que o filme estava na Amazon Prime, porque é daqueles filmes que nós lembramos da primeira vez que vimos, porque ele é um filme extremamente impactante, principalmente pela sua parte final, e eu acho que é um grande filme. Só falando aqui um bocadinho de outros filmes dos Coen que eu vi, e fazendo um ranking, eu vi 8 filmes. Para mim, este o que vamos abordar hoje é o melhor, No Country for Old Men. Depois coloco o Fargo, o que não deixa de ser engraçado, porque tu sabes a história que eu tenho com o Fargo. Depois coloco o Blood Simple, que é um dos primeiros filmes.
acho que tanto o Fargo e o Blood Simple ainda são apenas realizados pelo Joel Coen e Uhum. escritos e produzidos pelo Ethan. Depois coloco a Serious Man, Burn After Reading, True Grit, e depois vou ser extremamente polémico e os últimos dois filmes que eu menos gosto, ou aliás, que gosto menos, é o Inside Llewyn Davis e o Big Lebowski, que curiosamente são filmes muito aclamados por quem gosta dos Coen. Mas o que é que tu achas da filmografia dos Coen e o que é que achas sobre esse filme? Quando é que foi a primeira vez que o viste? Para Uhum. começarmos aqui o episódio. Portanto, eu vou-te ser sincero, eu a primeira vez que o vi não tenho a recordação mesmo assim. Tudo que agora ao rever o filme, lembrar-me praticamente todas as cenas, que acho que é um feito super interessante para um filme que claramente deixa marcas. Acho que os Coen acabam por ser diretores que conseguem criar, têm o dom de criar estas narrativas extremamente atrativas e estimulantes e frenéticas, com aquele ar de definição e de ambiguidade. Ou seja, não acho que é algo sempre muito tão simples quanto aquilo que eles querem transmitir. Pessoalmente, falaste no Big Lebowski, eu até acho que se calhar o Big Lebowski acaba por ser um com menos. Uh, com menos um filme menos profundo assim que eles têm, mas que acaba por ser visualmente muito interessante e extremamente engraçado, e acho que isso é que acaba por dar a certa graça ao filme. Pronto, e eu acho que entendo a tua posição perante o Big Lebowski. Falando mais em específico do No Country for Old Men, acho que também de longe é o filme mais ambicioso e mais bem conseguido dos irmãos Coen. Acho que aqui a narrativa que eles tentam passar, não é? De um western menos convencional do que aquilo que é feito em Hollywood desde então, não é? Que é os típicos duelos entre a justiça e a corrupção, não é? Em que temos sempre O bem e o mal. o bem e o mal, o cowboy com o chapéu preto contra o de chapéu branco, ou seja, coisas muito bem, aquela dualidade bem estabelecida. Aqui temos algo mais ambíguo, mais profundo e de certa forma mais mirabolante, não é? Porque acaba por ser todo um conjunto de cenários de causa e efeito que levam a um desfecho completamente trágico e que de certa forma dá ao filme a sua própria marca. Eu acho que, sinceramente, de todos os filmes western que eu me lembro, acaba por ser aquele que mais me ficou na memória, e mesmo a própria Academia fez questão de ressalvar a importância e com os prémios que ganhou, não é? E acho que não é um filme de descartar, e portanto entendo perfeitamente todo este clamor pelo No Country for Old Men. Não sei se queres Sim. passar já a narrativa. Não, tu falaste aí de uma coisa interessante que é um western, não é? Mas Uhum. ele é um western revisionista, Claro. no sentido de que ele não aborda tanto essa questão preto e branco, o Uhum. bom contra o mal. E isso é interessante até porque nós temos aqui três personagens e eu diria que isto é uma história simples sobre um homem bom, um homem mau e um homem que está ali no meio. Sim. Sendo que o homem bom eu consideraria o Leo. Sheriff Bell, Sim. Ah, o ok. mau, o, o próprio Anthony Chigurh, o Uhum. personagem do Javier Bardem, e depois o homem que está ali no meio, que é O o Moss? próprio o Moss, não é? Porque ele encontra essa mala de dinheiro, que pá, naturalmente é algo que não é propriamente uma ação boa, mas ele também não é propriamente um gajo extremamente mau, não é? Porque, Não, e é assim, eu na minha ótica, respeito o que acabaste de ter, mas na minha ótica até por eu chefe como aquele que está só mais a ver, no sentido em que ele não tem praticamente ações que influenciem o desfecho do filme, que acho que também é interessante, mas respeito completamente a tua opinião. e continuando, o Moss, então, nós claramente percebemos que ele é um gajo pobre, não é? E Uhum. eu não julgo aquilo que ele faz, não é? Porque quem é que, estando na posição social dele, não é? Que não é muito favorável, eu acho que qualquer pessoa tendo esse dinheiro pegava, não é? Sim, é uma tentação muito Eh, forte. Aliás, estamos a falar de uma mala com 2 milhões, não é? sim, Hoje, ou de seja, não é assim euros. uma quantia modesta face àquilo que é a realidade deles, não é? Sim, depois o filme, ele para além de ser ele é mais um western no sentido de se passar no No Texas, não é? Texas.
mas eu acho que é mais um filme que tem mais características de um thriller ou de um noir, não é? Uhum. Até de uma própria dark comedy, porque o filme tem momentos engraçados. Mas eu acho que é a própria construção narrativa deste filme, não é? Que temos a caça do gato e do rato entre o Uhum. Llewellyn Moss e o Anton Chigurh, que torna o filme numa primeira fase bastante interessante e nós ficamos extremamente envolvidos nesta história. E tu falaste aí no personagem do Sheriff Belk, que é o Tommy Lee Jones, ele serve como uma terceira perspectiva, não é? Sim, Porque ele aquele cenário. normalmente ele chega sempre atrasado aos cenários e ele tem eu acho que é o personagem fundamental na própria mensagem que os Sim, Coen querem transmitir aqui no filme, não é? Relacionado com o próprio título, e esse país não é para velhos. E esse facto dele se ficar desiludido e não perceber toda aquela violência que esta história acaba conta. por presenciar. Eu concordo contigo, aliás, o filme abre com uma reflexão do Sheriff Bell, portanto, é ele que acaba por fazer aquela transição do futuro, do passado para o presente, não é? Pondo-se Exato. porque já vinha de uma geração de xerifes, portanto, que eram responsáveis pela segurança daquela cidade, e nesse sentido ele acaba por refletir aquilo que seriam as ações que os seus antepassados tiveram na situação dele, porque pronto, é uma pessoa claramente frustrada e com um olhar pessimista naquilo que é a sua realidade, e de certa forma, pronto, acaba por se questionar e por querer pôr os seus antepassados na posição dele para perceber aquilo que fariam. E eu sinto que o filme acaba por abrir com uma cena muito forte a nível da caracterização, como tu disseste, a construção narrativa é um dos pontos fortes deste filme, e eu acho que inicialmente acaba por ter uma boa caracterização daquilo que é a força antagónica do filme, que é o Anthony Chigurh, Sim. com aquela cena com o dispositivo e com a arma mais letal deste filme, que é aquela bomba de oxigênio ligada Aquela mangueira, não é? àquela Tipo uma mangueira. máquina de pressão Sim, com sim, uma, que com uma botija. basicamente dispara balas de ar, no fundo. Aquilo até é usado para matar gado, Exato, vacas e sim, sim. assim. E não deixa rastro, por acaso acaba por ser um dispositivo interessante para aquilo que é depois toda a investigação, não é? Porque o próprio xerife, quando tem a sua parelha que lhe relata os factos, ele próprio fica descrente, não é? Como é que não há vestígios de balas, nem algo que se pareça. E eu sinto que o filme abre de uma maneira visualmente muito atrativa, não é? Com a caracterização dos. Eu não sei se atrativa seria a palavra correta, não é? Porque ele acaba por matar violentamente. Mas eu percebo o que estás a dizer. Sim, no fundo, de captar a tua atenção e de Sim, perceberes, sem ok, dúvida. esta é uma pessoa que não tem escrúpulos, percebes? É assim, também não percebes ainda muito bem qual a sua função neste filme, porque depois do que eu sinto relativamente ao personagem dele, é que ele acaba por ser um bocado a personificação de uma força destruidora, ou seja, de Sim, algo sem que não. dúvida. Que tem os seus princípios, mas que são princípios que vão além daquilo que é a humanidade, ou seja, ele gosta de dilemas pronto, que ele faz aquela alusão super interessante com a questão da moeda entre escolheres entre heads and tails Sim. e pôs em causa a tua vida. E eu acho que esse acaba por ser o dilema dele, que é portanto, é uma força inabalável que vai contra aquilo que é os nossos personagens e aquilo que é a imprevisibilidade da vida, que eu acho que é sobretudo isso a mensagem que o filme tenta passar, que é nesta narrativa que pronto, muito bem construída, portanto, com essa jogada a caçada entre o gato e o rato, acaba por ter também um conjunto de sucessões de eventos, grande parte deles passa pelo Shiger, que tu nunca sabes muito bem qual é que vai ser o desfecho daquela personagem, não é? Ou seja, Sim. se vai ser importante para a história, se vai acabar por falecer naquele momento, e eu acho que eu diria que a grande mensagem do filme é mesmo esta imprevisibilidade daquilo que é, e pronto, e da meaningless que é a vida, não é? Sim, eu concordo com tudo e até fazendo aqui um paralelo com o nosso terceiro episódio, não é? Uhum. O Inglourious Basterds ele começa com a apresentação lá do personagem do Do Christoph Hans Landa. Waltz, Do Hans do Hans Landa. Landa, não é? E aqui temos algo bastante semelhante, no sentido Sim. que é um personagem extremamente icónico, é a grande figura do mal do filme, e ele é apresentado de uma forma impactante,
E acima de tudo, tu falaste aí do aparelho dele, não é? Uhum. Se nós depois olharmos até às próprias armas, aquele silenciador gigante, não é? Sim, sim. De certa maneira ridículo, mas eu acho que isso ajuda a caracterizá-lo ainda mais e a torná-lo, sei lá, talvez Muito um mais dos carismático e personagens, icónico, não é? sim, e um dos personagens, digamos, dos vilões mais icónicos de sempre. A própria forma como ele fala, o próprio penteado dele é tudo muito Mais icónico, não é? esquisitoide, não é? Ou seja, é um personagem que te fica na memória também. E depois as duas primeiras mortes dele, a primeira é o polícia que ele se estrangula Com as com algemas? as algemas, e o próprio homem que ele manda parar e Uhum. mata-o com aquela máquina de pressão. Com a De certa sua. maneira, são duas pessoas que estavam no momento errado, Das estavam suas no vidas, momento não é? errado das suas vidas e que encontram essa força do mal, como tu disseste, não é? E eu concordo contigo nessa ideia de que ele é, sem dúvida, uma força do mal, representação de uma força do mal que é imprevisível, não é? Uhum. Que traz esse lado imprevisível à nossa vida. E depois também há outra coisa interessante que é não só isso, mas como é que eu hei de explicar? O facto de ele não de ele se cingir, como tu falaste nessa questão da moeda, às Uhum. leis da causalidade e do destino, eu acho que torna ainda mais aterrorizante Uhum. este O personagem, modo, não é? o modus Porque, nó- operandi dele, não é? sim, porque nós percebemos que quando ele vai interagir com uma pessoa, tudo pode acontecer, não é? Claro. E eu acho que isso torna ainda mais essa falta de, como é que eu ia dizer, de uma motivação mais humana Uhum. faz com que o personagem seja ainda mais, Sim, epá, mais assustador. é isso. Ele não se rege por princípios éticos naquilo que é a sua humanidade, não é? Ele rege é pelas leis, pronto, do destino, não é? E da fatalidade. Eu Só, também. só, uma, só uma cena que eu queria falar, que é o único momento em que eu senti que ele tem, digamos, uma atitude mais humana, é depois, opá, naturalmente spoilers, como todos os episódios, quando ele mata a mulher do Llewellyn, Uhum. e que ele diz assim: eu dei-lhe a palavra que te iria matar, ou seja, essa questão da palavra é uma coisa mais palpável para nós, não é? Pois, E é é o assim, único momento em que eu achei que ele estava, que ele tornou-se um personagem mais humano, mas fora eu, disso, eu acho sempre que, muito imagina, metódico. fora quando eu falo de ética, é mais a ética moral, ou seja, pronto, de respeitar o espaço do outro, de respeitar, pronto, naquilo que é tudo aquilo que pode causar certos malefícios, não é? E o respeito pela vida humana, eu acho que é mais nessa parte que ele não tem, porque eu acho que ele Ah, depois claro, acaba por ter os seus princípios, ou seja, no sentido de respeitar acordos, respeitar a palavra, e tanto que ele respeita certas regras, não é? Mesmo a própria regra dele da, da moeda, não é? Acaba por ser pronto, aquela regra fatal para ele e que dita as leis que ele quer impor pronto, aos seus próximos, não é? Aos personagens que ele interage. Eu acho que também um bom reflexo disso é a cena que ele tem pronto, quando ele exibe pela primeira vez a moeda àquele vendedor naquela aquela bomba, não é? loja, sim. Pronto, acho que acaba por ser aí onde ele tem das cenas com mais discurso. Por acaso, é uma coisa que eu acho interessante no filme é que não perde muito tempo com diálogos, é muito straightforward, ou seja, tem um Sim. bom ritmo O naquilo filme que até é. só tem 2 horas, não é? Exato, o filme só tem 2 horas e não sinto que se perde muito a tentar explicar grande coisa, mas não deixa de ser super profundo naquilo que nos tenta transmitir. E eu acho que nesta é uma das cenas até que acaba por haver mais diálogo, em que ele explica então esta questão de que ele provavelmente agora acaba por ter o seu destino nas mãos daquela moeda e que terá que escolher o seu desfecho. E acho que é uma cena muito impactante a decisão dele não o matar, uma vez que ele acertou naquilo que seria o resultado da moeda, Sim. acaba por mostrar que ele efetivamente tem regras segundo as quais nem ele próprio pode quebrar. Digamos, essa cena também mostra muito aquela questão de nós conhecermos um personagem através dos diálogos, não é? E não Uhum. através de exposição do passado, não é? Sim, sim, E essa falta de passado dele também ajuda esse mistério e claro. essa, esse medo que nós temos daquela figura Uhum. que é extremamente impactante.
Mas a história depois ela começa-se a envolver, não é? Quando o personagem do Josh Brolin ele pega na mala, não é? Uhum, Chega à casa, mas na altura em que ele encontra a mala e ele vê lá um homem que estava vivo, não é? uhum. E ele tem uma espécie de pá, um sentimento de remorso por não lhe ter dado água e ele vai lá levar a água, não é? E Claro, depois, pois, lá está, eu acho que é outro dos momentos de imprevisibilidade, ou seja, tu tens ali uma situação de, pronto, tu encontraste aquela mala, acabaste por dialogar com um homem que te está a pedir água e que tu sabes que está tipo, no, pronto, quase a morrer, não é? estás a morrer, portanto, às portas da morte, e ele não consegue dormir descansado sob o facto de ter visto aquela cena, de ter presenciado, não é? Ou Sim, seja, e também essa ação é que acaba por despoletar também sim, toda a exato. narrativa, não é? Porque o facto dele voltar é que depois acaba ou Desencadear seja, toda aquela cadeia de acontecimentos, não é? porque eles depois acabam por ver que ele volta ao local do crime, não é? E depois tem toda aquela, exato, aquele desencadeamento da narrativa. Mas eu acho que aqui é uma ação, pá, um bocado, como é que eu ia dizer, descuidada, não é? Porque nunca se volta à cena do crime e ele é. E eu Pois, sinto que com o Llewellyn, de certa maneira, ele é assim um bocadinho burrinho. Apesar dele, pá, ter toda a preparação sim. sei lá, do exército, não sabemos depois, Mas através sabes de que uma algo. preparação, se calhar, imagina, para quem não faz toda a formação no exército, às vezes não deixam de ser formações pai de X meses, ou seja, não é algo também assim muito aprofundado. Mas ele diz que esteve no Vietnã, não sei se te lembras. Sim, sim, teve no Vietnã, mas a preparação não deve Oh, ter sido sim, de anos, claro, percebes? Ou sim. seja, não é uma máquina de guerra no sentido em que seja o melhor soldado de sempre, mas pronto, olha, Mas pode servir claramente como arma para canhão. é um gajo claramente que sabe usar uma arma, não é? Só Ah, que sim, depois eu sim, acho que ele não é tão interessante, tão inteligente, sei lá, em avaliar as situações e nesse sentido, não é? Por sim, exemplo, sim. quando ele tem aquele embate com o Shiger, opá, Uhum. ele sobrevive por muito pouco, não é? Uhum. Eu, por acaso, também acho que essa é uma cena interessante do filme, que é e eu acho que acaba por elevar um bocado o patamar do Shiger a uma certa, não uma divindade, mas um personagem que está acima de todos os outros, porque ele está sempre um passo à frente dos seus personagens, consegue ler as cenas perfeitamente, e essa cena que estavas a falar em específico é que acho que acaba por comprometer toda aquela nossa esperança no personagem principal, porque ele acaba por ter decisões que eu também achei que de certa forma o prejudicavam mais a ele, não é? É assim, eu também sinto que ele, salvo erro, tem uma shotgun, portanto aquilo também não deve ser fácil de manusear, sobretudo durante a noite, mas acho claramente que o personagem tinha algumas lacunas nesse sentido, mas acho que também é propositado no sentido para dar à força antagónica uma tremenda vantagem sobre o nosso personagem, não é? E por isso é que torna toda a situação mais cativante. Pelo menos é a minha perspectiva. Sim, eu concordo e tipo, eu acho que a grande construção do filme pá, nas duas primeiras partes é muito essa perseguição de um do outro e nós ficamos extremamente envolvidos nessa situação, Pensado. não é? Porque nós queremos perceber se ele vai sobreviver, não é? Partilho contigo essa ideia de que à medida que o filme vai passando, parece que o Shigeru vai apanhar, não é? E ele tem essa força de Uhum. ser uma força quase imprevisível, imparável, não é? E sobretudo com cenas, e depois eu acho interessante o detalhe mesmo, pronto, para caracterizá-los, que é sempre que o personagem principal, o do Josh Brolin, acaba por ter qualquer tipo de danos, acaba sempre por ter uma abordagem mais bruta e mais Sim, assim a sangue frio, ou seja, com remendos, estás a ver ali, sem uma abordagem assim muito técnica. No caso dele, acaba por ter aquela cena caricata de querer causar uma situação de grande aparato com a explosão de um carro para poder sim. entrar numa loja e efetivamente ir buscar uns fármacos, limpar a ferida. Ou seja, nota-se que é um personagem que tem outro tipo de know-how relativamente a toda esta situação, não é? E eu acho que isso. Extremamente metódico, não é? Uhum, exatamente. Ou seja, e eu acho que isso é que acaba.
acaba por tirar aquela esperança, não é? À medida que vais vendo, sendo que pronto, acaba por. Tens sempre aquele resquício que o navio vai virar para uma maré boa, mas nesta altura já começas a perceber que se calhar podemos estar perante um fim trágico. Sim, e depois também tem outro personagem que eu acho que ele é interessante, aquele o do Woody Harrelson, o, Sim. o outro O, gajo que foi contratado para encontrar o Anthony Chigurh, não é? sim, E é ele de certa o maneira, já não, Carson Wells, assim qualquer coisa. Carson Wells, exatamente. Ele é, inicialmente ele parece tipo, sei lá, uma espécie de anjo salvador do Llewellyn, Uhum, não é? Porque sim. ele até o encontra depois desse embate que eles têm. O Llewellyn, depois desse embate com o Anthony Chigurh, ele vai para o México, não é? Sim. Que ele até acorda lá com os mariachis a cantar a música. E ele encontra-se então com esse Carson, e o Carson já conhece o Anthony Chigurh, ou seja, Uhum. já sabe que ele é um homem extremamente perigoso, extremamente metódico, não é? E de certa maneira, com a introdução desse personagem, parece que vai haver ali alguma esperança para o Llewellyn, Uhum. mas depois claramente que o personagem dele acaba por ser mais uma vítima do Por Anthony exemplo, Chigurh, o eu, que, eu, o, que, diz- o que acaba um bocadinho com essa esperança, e que diz que, opá, no sentido de que o Chigurh é a representação do destino e que ninguém consegue fugir ao ao destino. destino, não é? E há a inevitabilidade da morte. Pois, era isso que eu ia dizer. Eu acho que, às vezes, de uma perspectiva, se calhar, muito mais superficial e puramente da narrativa, poderíamos achar que estamos a introduzir um personagem que acaba por não entregar grande interesse nem grandes ações para a narrativa, não é? Na medida em que ele é introduzido como alguém que possivelmente poderá ajudar o nosso personagem principal. Na luta contra a força antagónica, e que acaba por morrer sem ter feito grande coisa. Mas eu acho que aí é mesmo isso. Eu acho que o objetivo é claro, no sentido em que demonstrar supremacia desta força do destino que o Anthony Chigurh acaba por representar, não é? E ele mesmo aí também acaba por ter um diálogo um bocado ambíguo naquilo que é as suas intenções, que nunca são completamente esclarecidas, e pronto, e aí acaba por nem lhe dar a oportunidade de chegar de tirar Há uma um moeda ao ar. acordo, exato. Exato, ou de ter um acordo. Aí foi mesmo a morte que lhe saiu na rifa. E depois tem aquela diálogo extremamente interessante, que é se a regra com a qual tu te reges te Te levou leva a até este momento aqui, aqui, não é? de que é que serviu essa regra, não é? Exatamente. Eu acho E que foi. depois o outro personagem, o Carson Wells, ele disse: Tu és completamente maluco, não é? E é Uhum. isso que nós sentimos, não é? Eu acho que de certa maneira ele vem trazer essa nossa perspectiva do espectador que está a ver toda aquela história extremamente maluca, principalmente através do Anthony Chigurh, não é? Ou Sugar, como diz o Como Llewellyn. diz o nosso Lowell. E acho que opá, é de certa maneira a representação da nossa interpretação daquilo que estamos a ver com esse personagem. Mas Sim, sim. falta-nos aqui falar um pouco sobre o Tommy Lee Jones, não é? Ele é um Uhum. personagem que ele parece que está assim um bocadinho de lado, não é? Sempre de lado na própria investigação, chega sempre tarde, não é? Mas depois ele Sim. tem Eu sinto que uma ele depois importância é o maior, não é? personagem das reflexões, ou seja, ele acaba por ver tudo aquilo desenvolver-se. Ele até gostava de ter uma ação preponderante, mas acaba por não sei, só através de pensamentos é que vai lá para a narrativa. Nunca acaba por ter assim um grande ato perante aquilo que é esta perseguição, não é? Tanto que ele quer ajudar e fala com a esposa dele, mas depois acaba por não saber bem como Exato. os meios de o fazer, não é? Porque depois também eu sinto que aquela cena inicial onde eles vão até à relote do personagem Do, principal, do Llewellyn, toda aquela cena é um bocado despreparada, não é? Ele nem quer pegar na pistola, ou seja, querem Mas fazer isso vai em encontro àquela ideia que ele apresenta, não é? No início do sim, filme, não é? Que que eles não não quer. querem utilizar a pistola, não é? Sim, sim, sim. Mas, ou seja, acaba por ser um bocado, mas também acaba por ser um bocado infantil, não é? E realista no sentido do que é aquela cena do crime, não é? Então estamos perante ali um tiroteio entre dois quartéis que provavelmente estavam a vender droga, não é?
a Sim. um intermediário, ou seja, estamos a falar de personagens perigosas, e ali ter esta abordagem um bocado de não usar pistolas, acho que acaba por ser um bocado de mostrar uma ingenuidade deste personagem, percebes? Sim, eu acho que é de certa maneira essa inadaptação de uma pessoa que tem uma ideologia, digamos, mais ultrapassada e a Hum. forma como ele não se consegue encontrar neste mundo, não é? E Neste eu acho que presente, sim. a própria, a própria escolha final dele, não é? De se Retirar. reformar, é um bocadinho a representação disso, não é? Mas acho que podemos, entretanto, falar o porquê dele se retirar, não é? Porque o Hum. filme, a história é uma história que é extremamente simples, não é? Sim, Mas sim, eu sim. acho que os Coen tornam-na complexa de uma forma positiva, não é? Sim, sim. E aqui o momento mais, Marcante. mais marcante e mais inesperado, não é? Em que os Coen nos dão um soco na barriga a dizer, meus amigos, se vocês pensavam que estavam a ver um filme genérico, De Hollywood, não é isso que vocês estão a ver, que nós vamos fazer uma coisa não completamente estão diferente, não é? preparados. E nós vemos depois há uma informação de que havia outro chip, não é? Porque o dinheiro, ele tinha um chip, não é? Uhum. E os gajos da droga conseguiram encontrar a localização do Moss e acabam por matar. Só que nós não vemos essa morte é uma morte off-screen, não é? Nós vemos o personagem do Bella chegar Eu a acho que um acaba por ser hotel um e vem. paralelismo com a primeira morte inicial, quando o Llewellyn chega à cena do crime também. É algo que tu não vês, percebes? E pronto, mas deparas-te com um personagem que tu conhecias efetivamente, que é o Llewellyn, mas continua. Sim, mas a questão é que no primeiro eu acho que num filme convencional não seria necessário. Aqui num filme convencional seria necessário mostrar a morte do herói, não é? Pois, Só que se calhar. não é isso que acontece. Eu acho que é esse choque de realidade, essa Uhum. quebra de expectativa por parte do argumento, que depois faz com que o filme, com 1 hora e meia, depois realmente aborde e faça reflexões sobre os temas que quer abordar. Mas sem dúvida que é um momento muito marcante. Eu acho que muitas pessoas na altura, e até hoje, quando veem o filme pela primeira vez, ficam extremamente indignados, não é? Uhum. Porque a história ela é muito cativante e nós estamos extremamente envolvidos na. E a Nós, torcer pelo personagem, é sim, verdade. nós queremos que ele sobreviva e depois ele morre assim, off-screen, não é? O que eu acho até mais interessante, É e eu acho que extremamente anticlimático, é a uhum. palavra que eu Sim, a diria. palavra é correta. Eu acho que até o mais interessante de todo esse envolto é que toda a cena é construída numa premissa que poderia levar-nos a crer que seria um western genérico, que é o seguinte: anteriormente a essa cena, tu tens o Llewellyn a falar com o Shiger, quando eles têm aquele momento Telefone. assim, ao telefone, em que eles estão a preparar um acordo entre ele reaver o dinheiro e salvar a esposa, mas não assegurando a segurança dele próprio, do nosso personagem principal, que ele acaba por recusar profundamente e diz que se ele quiser ver, que então marca Um um encontro. daqueles encontros, não é? Que nos fazia crer que se calhar podemos estar perante aqueles duelos do western, não é? Em que vamos ter Que o eles vão sacar encontro, das pistolas, não é? Lado exatamente, a aquele lado. encontro, Frente a frente, exatamente, aliás. um encontro face a face, não é? E pronto, acaba por ser mesmo aquela questão de um unstoppable force meets an immovable object, ou seja, acaba por ser aquilo aquela criação de expectativa perante o confronto destes dois personagens, e então depois quando nos é revelada a realidade, temos então aquele volte face e deparamos mesmo com o personagem morto, que eu ainda hoje não consigo digerir muito bem essa cena, nem sei muito bem o que pensar. Acho que faz muito sentido para o filme, mas é isso, deixa tipo. É marcante, é daquelas É muito cenas que tu, marcante. tu nunca te vais esquecer, porque Uhum, é sim, sim. completamente contra a maré do filme, não é? Sim. É que há certas cenas que tu achas que são must, não é? Quando estás a ver narrativa, tu começas a estabelecer certos juízos e inicialmente tu sentes, ok, vai haver um momento em que estes dois vão estar ali tete a tete, vão ter ali um Um showdown, confronto. não é? Yeah. Coisa que nunca acaba por acontecer. Eu acho que isso é trágico. Isso é, é um dos pontos positivos do filme, é mesmo deixar-nos a pensar, pronto, de forma muito pessimista relativamente à morte deste personagem. Mas eu acho que isso, eu tinha dito que isso acontece mais ou menos a 1 hora e meia do filme, depois o filme tem mais
30 minutos para desenvolver o resto da sua história. Da narrativa. E eu acho que o filme, ele inicialmente, ele mostra-nos esta dupla, não é? Esta dualidade entre o Shigeru e o Llewellyn, mas depois, com esta morte, permite dar espaço ao personagem, Para o Sheriff Bell. para o personagem central na transmissão das mensagens, que é, e ele, ao deparar-se com toda esta cena, não é? Com o facto de não conseguir salvar o Moss, e ele decide retirar-se, não é? E há uma cena que é extremamente fundamental, quando ele vai encontrar, acho que é o tio dele. Sim, ou um aquele primo, gajo, acho que é um primo. é o Ellis, o gajo o da primo. cadeira de rodas. Sim. E ele, estão lá a falar, nós percebemos que esse Ellis, ele ficou numa cadeira de rodas porque um gajo lhe deu um tiro. Portanto, um daqueles westerns mais convencionais, não é? Sim, mas o personagem do Tommy Lee Jones, ele chega lá e está extremamente desiludido, e ele até tem uma frase icónica que é I feel overmatched, com aquele sotaque de Tommy Lee Jones. De aldeia, não é? De Texas mesmo. E eu acho que aí eles depois têm um diálogo que é muito interessante, em que o Ellis, ele diz-lhe: tu sabes, o teu pai chegou-te a contar como é que o tio morreu, não é? E ele fala-lhe de um assassinato que aconteceu em 1909, que foi extremamente violento. E eu acho que isso aí vem, de certa maneira, contrastar com o monólogo inicial, não é? Sim. E eu acho que aí realmente nós mostramos como essa ideologia do Tom Bell, do Ed Bell, aliás, ela é uma ideologia falha, porque ele tem essa ideia de que no passado as coisas corriam bem, não é? Mas depois ele é confrontado com uma lembrança de que a violência, e essa violência inerente às pessoas, sempre esteve presente, ou seja, esta violência do Anthony Shigeru e do Josh Brolin, aliás, do Llewellyn Moss, não é uma coisa nova, uma coisa que sempre esteve presente, não é? Só que ele decidiu esquecê-la, não é? Porque normalmente a nossa visão do passado é guardar as coisas boas e esquecer as coisas más. Enquanto que nós, quando estamos a refletir sobre o presente, as coisas boas e as coisas más, não, as coisas boas e as coisas más estão frescas na nossa memória, não é? E eu acho que ele torna-se desiludido porque ele tinha essa ideia de que antigamente é que as coisas eram boas, mas de certa maneira não eram assim tão boas. Tu é que te esqueceste de que o mal sempre esteve presente na vida das pessoas. E eu acho que acaba por ser uma reflexão interessante, porque eu sinto que todos nós também acabamos por ter este tipo de pensamentos, não é? Que à medida que vamos envelhecendo, vamos nos tornando sábios, não é? Que como se depois como ele diz, tipo, Deus chegasse à nossa frente e nos desse toda aquela sabedoria, e eu sinto que essas coisas pura e simplesmente não acontecem, percebes? Tu tens que ser realista e pés assentes na terra, e eu acho que ele, nesse sentido, por estar muito apegado a lembranças, não é? E por esta ideologia mais ultrapassada, acaba por ter o seu downfall, não é? O seu volte-face acaba por ser este, não é? Recordar que, se calhar, até poderia ser ele que não estava assim tão preparado para aquele serviço. Pelo menos foi essa a sensação que eu fiquei. Sim, e não deixa de ser interessante. Nós temos vários personagens que são velhos, não é? Como, por exemplo, a mãe da mulher do Moss, da Carla Jean, que também é uma mulher extremamente frustrada, ou seja, outros xerifes com quem ele fala também são pessoas frustradas e desiludidas, não é? No entanto, o único gajo que é velho e que não está assim tão frustrado é o próprio Ellis, que talvez fosse o homem que deveria estar mais frustrado, porque ele de facto está numa cadeira de rodas, não é? Sim. Mas o Bell, ele pergunta-lhe assim, se o homem que te deu o tiro fosse solto hoje, o que é que tu farias? Ele disse, eu não faria nada porque não vale a pena estar preso ao passado, não é? Claro. Ele de certa maneira aceita as condições da vida, não é? E estas amarras do passado, não é? Que o condicionam. Sim, e essa inevitabilidade da vida e essa ideia de que nem tudo vai correr sempre bem. Eu acho que o grande problema da ideologia do Bell é essa ideia de que o futuro vai ser sempre bom, não é? Que as coisas que eu vou ser sempre o herói. Desmensurável, não é? Sem dúvida, porque, aliás, eu acho que o facto de ele não ter sucesso neste caso, não é?
Acaba por ser a vai, sua confirmação, não é? sim, vai contra a ideia de que ele seria o herói. Eu tenho a ideia de que ele, enquanto xerife, seria sempre o herói, que as coisas iam ficar sempre bem, não é? Mas Uhum, nem sempre a vida corre bem e corre como nós queremos, e infelizmente a vida é assim, não é? E temos de estar uhum. preparados para essa inevitabilidade, não é? Sim, E o sim. Anthony Chigurh vem-lhe relembrar de que o destino e essas forças do acaso, elas são coisas que nós, enquanto humanos, nunca poderemos Claro, claro. controlar. Eu também eu sinto que essa análise também pode ser transposta para o personagem para o próprio personagem principal, o Llewellyn, o Moss, no sentido em que foi um personagem que durante toda a trama nunca acabou por não ter assim nenhuma decisão eticamente condenável, não é? Acabou sempre por se regir pelo bem, não é? Por acreditar que aquilo que fazia era o caminho correto, não é? A mala de dinheiro também, de qualquer das formas, vinha de um quartel de droga, portanto, aquilo seria tudo para ajudar a sua família. Ou seja, temos ali um personagem, de certa forma, altruísta, que acaba por ter também um desfecho trágico. Ou seja, essa inevitabilidade do destino, não é? Que as coisas, por mais por mais bons que sejamos, não significa que o que nos aguarde seja só pronto, o melhor desfecho possível para nós e que a vida está cheia de surpresas e muitas delas podem acabar por ser como nós, aquilo que nós nunca imaginamos. Sim, e depois o filme, O ele que não já deixa de ser uma tem. reflexão um bocado triste, não é? E pessimista, mas que pronto, Ah pá, só torna o filme mais real naquilo que é a abordagem da vida. epá, não sei se seria triste, epá, a vida é assim, não é o que é. Sim, Acho que sim, temos, é a fatalidade da vida, sim. acho que acima de tudo é um filme que ele transmite essa ideia de sobre sabermos lidar com as coisas que nos acontecem, não é? Uhum. Mas depois o filme, ele já é um bocadinho triste, principalmente para a Carla Jean, para a mulher do Llewellyn, mas ele ainda se torna mais triste quando ela Ainda tem. enterra a mãe, não é? Que tinha cancro, Uhum. e depois ela tem um encontro final com Com o o, Sugar. com o Sugar. E eu gosto muito desse confronto, porque ele faz novamente aquela ideia, aquele contrato da moeda, não é? Uhum. Dá-lhe a Só que ela, possibilidade de só que escolher. ela recusa-se e ela diz-lhe: isto não tem nada a ver com a moeda não faz a escolha, quem faz a escolha és tu, não é? Mas a E moeda veio, não veio sim, veio com ele, não é? exato. E ele disse assim: mas a moeda está aqui, está aqui Tal comigo. como eu. E eu acho que isso representa duas coisas. Em primeiro lugar, em relação a ele, eu acho que é uma vitória dela, é uma vitória, eh, entre aspas, não é? Pelo facto dela se recusar e de meter a responsabilidade toda nele. No destino, não Mas é? por outro lado, mostra que nesta coisa do destino e da vida, se nós desistirmos, se nós nos jogarmos o jogo, perdemos imediatamente. Exato. E é isso que ela acontece, não é? Ela acaba por morrer. Não sei a tua opinião sobre esta cena. Não, eu concordo plenamente, até porque se formos a ver, é assim, por muito trágico que foram todas as mortes no filme, se formos pondo em perspectiva, se calhar quem acabou por ter o melhor aproveitamento foram sempre aqueles que tiveram a arriscar-se, não é? E a pôr a sua vida no extremo, com a esperança de ambicionar algo melhor, não é? Porque se formos a ver o desfecho do próprio xerife que nunca acabou por pôr a sua vida em risco, não é? Sim, Aquilo que era a sua profissão, o que é que resultou nisso? Resultou uma extrema frustração, não é? exato. Que ele acaba por ter aquela reflexão ainda no fim, que ainda mais acaba por enfatizar ainda mais essa ideia de que é uma pessoa que não é realizada, não é? E que acabou por deixar escapar tudo aquilo que seria uma carreira ambiciosa, não é? E com altruísmo, porque pronto, ser xerife não é um trabalho de responsabilidade muito alta, não é? Tu vês mesmo o desfecho do próprio primo dele, o Ellis, que acabou por ser por estar imobilizado, mas que acaba por transmitir mais essa ideia de que ele, ao ter posto a sua vida em risco pelos outros, acabou por ser gratificado com paz assim mais interior, percebes? Exato, Ao claro. contrário do Bell, que pronto, acabou por ser Sim. o rosto de tudo que é os falhanços na nossa vida, não é? E que temos que saber lidar. Daí o nome ser um nome extremamente fit para a mensagem, não é? Este país não é para velhos, ou No Country for Exato. Old Men, o original. Felizmente não fizeram daquelas traduções todas manhosas no título português. Mas sim, é mesmo essa ideia
na falta de capacidade de mudar o mindset, se adaptar aos novos tempos, não é? Sim. E de aceitar, sobretudo, a fatalidade da vida, não é? Sim, Que isso não é tudo mar de exato. rosas e que temos de saber lidar com as adversidades. O filme, sem dúvida, que é uma metáfora para a violência, para a moralidade e para o destino. Acho que diriam que são assim os três grandes temas do Uhum. filme. Depois, o filme, eu acho que é um filme que ele é anticlimático, acima de tudo, para quem tem essa ideia de finais perfeitos, não é? Que as coisas vão acontecer, é ainda mais frustrante quando nós percebemos que o Anthony Chigurh, ele acaba por se salvar, não é? Ele tem aquele acidente de carro, Uhum. mas ele é um gajo que se consegue adaptar às situações e por isso é que eu Exato. acho que ele realmente consegue, se safar, não é? Eu também vi isso como uma certa humanização do personagem, não é? No sentido em que nem ele está salvo da fatalidade da Exato, vida, não é? E do destino. Ou seja, ali sim, acabou por lhe pregar também uma partida, de certa forma, cómica e interessante, por sim, acaso. por acaso é uma boa reflexão, não tinha pensado nisso. Por acaso achei interessante. Depois aquela cena com o rapazito lá pedir-lhe a camisola. Yeah. Mas lá está, eu acho que depois no fim ainda mostra mais essa capacidade dele se adaptar. Ou seja, Sim, e nisso, pronto, acabou por ser ele a sair a melhor e depois, o neste jogo. filme, se o filme ainda estava a ser, se o filme já estava a ser anticlimático, aí ainda mais é Sim, mas anticlimático a cena cena final. final, não é? Sim. Mas depois, aliás, uma cena que também eu acho que é anticlimática é a própria o facto de não mostrar a morte da Carla Jean, não é? Novamente Sim, eles mas está em linha com aquilo que foi construído até o momento. exato. Mas depois o Está final, implícito. o final é o corta para o personagem do Do xerife, não Ed. é? Já na sua reforma, a falar com a mulher, a dizer que teve 2 sonhos e ele descreve esses sonhos. O primeiro em que ele encontra o pai na cidade, ele dá-lhe dinheiro e ele diz que acaba por perder, não é? Um sonho Uhum. que ele não se recorda muito bem, e eu acho que aí é, de certa maneira, uma metáfora para a posição dele em todo este caso, ou seja, Uhum. havia esse dinheiro e ele não o conseguiu recuperar, não Segurar, não é? conseguiu Uma pessoa. resolver o caso. Uhum. Novamente essa ideia de que ele não consegue ser o herói da história. E depois o segundo sonho, em que ele diz que está a andar a cavalo à noite, acho que está neve ou frio, o pai dele passa por ele, não lhe diz nada, tem tipo um corno, se não estou com uma cena de Sim, luz, sim, sim. e ele tem a ideia no sonho de que se andar mais para a frente irá encontrar o pai com uma fogueira. Só que depois ele não acaba por encontrar, Porque acorda. porque acorda, porque ele diz And then I woke up, não é? E o filme acaba, e eu acho que aí é mais uma ideia dessa, mais uma vez a crítica a essa ideologia, não é? De que opá, vai ficar tudo bem, o Uhum. futuro trará sempre algo de bom, não é? Neste caso seria ele encontrar o pai, não é? Naquela situação da Certo. diversidade, só que depois eu acho que o facto dele acordar é mais uma vez essa metáfora e essa comparação com o Anton Chigurh, não é? Que Uhum. veio trazer toda essa inevitabilidade para o filme. E Só todo para este rematar contexto. uma coisa, para te passar a palavra, eu acho que acima de tudo é aqueles que não se adaptam à violência deste mundo, eles ficam para trás, não é? Uhum. E é isso que acontece com o Ed Bell, que acaba por desistir, e depois há outros que continuam, mas acabam por morrer, como o Moss. Claro. Pronto, eu concordo também com tudo o que acabaste de dizer. A nível de reflexão, só queria dizer também que acho que esses dois sonhos que ele acaba por ter também não deixam de ser as amarras do passado ainda bem vincadas naquilo que é o seu subconsciente, não é? Ou seja, uma pessoa Sim, que vai acabar por nunca se ver livre daquilo que foram os infortúnios da sua carreira profissional, por ter sempre uma atitude muito passiva naquilo que foram os casos que ele foi tendo. E eu acho que isso foi a forma mais trágica de acabar com este personagem. Acho que foi uma conclusão fitting para aquilo que foi aquilo que ele foi feito. Que e foi feito este filme todo. tu falas aí das amarras do passado, não deixa de ser, como é que eu ia dizer? Não é à toa que a figura que ele encontra é o pai, não é? É o pai, exato. Sim, digo isso precisamente por causa dos dois sonhos envolverem o pai. Portanto, ele tem bem vincado essa questão de que no tempo do pai as coisas é que se faziam bem, não é? E por isso ele adotou sempre esta atitude mais passiva, não é? De que as coisas vão correr bem, mas sem nunca procurar mudar
algo na sua atitude, não é? Sim. E Olha, acho que é uma boa forma. alguns fun facts sobre o filme. Esses últimos sonhos que ele descreve foram retirados, o último parágrafo retirado do livro, palavra por palavra. Eu nunca li o livro, mas li que epá, não deixa de ser interessante esses sonhos serem retirados palavra por palavra do livro do Cormac. Depois, a Carla Jean, sabes qual é a nacionalidade dela? Mas da atriz ou da. Da atriz. Ela é uma texana, não é? Sim, sim, pois. Mas a atriz, Não faço não ideia. sabes? Ela é escocesa, mas ela, opá, conseguiu replicar muito bem o Muito bem, sotaque. não estava à espera. Na altura, os Coen até acharam um bocadinho, sei lá, não Uma estavam tão escolha duvidosa. convencidos, não estavam convencidos com ela, mas depois perceberam claramente que foi uma escolha acertada. Pô, Eu isso é acho que, uma atriz muito versátil, bem sim, sem trabalhada a dúvida. questão do accent. Eu estou a puxar isto porque eu acho que, no que diz respeito a casting, é perfeito, não é? Uhum. Todos estão muito bem. E depois queria falar de uma coisa que eu nunca tinha reparado. Eu, da primeira vez que eu vi este filme, eu nunca me passou pela cabeça que o filme se passou nos anos 80. Ah, pois, também é assim, visualmente, sim. Mas sinto que também é uma coisa um bocado Sim, banal, sim, é banal, mas não é tipo, fundamental. Mas sim, eu é curioso, sim. eu estava a ver os extras e tipo, eles dizem que o filme se passa nos anos 80, não é? E eu, ui, Tu percebes isso precisamente no momento em que a mãe dela é enterrada, porque tens o ano, não é, da morte dela. sim, opá, e também quando ele fala daquela morte de 1900 e tal, não é? Sim, sim. Se Não, fosse, mas ele fala da morte em 1909. sim, mas imagina, eu tinha a ideia de que o filme se passava para aí em 2007. Pois, pois, exato. Seria, exato. Mas eu acho que isso, sei lá, de certo é uma representação de que o filme a história é tão interessante que, opá, que nem reparei nisso, não é? Sim, sim, acaba por ser aqueles detalhes que é interessante saber, mas que, lá está, há tanta coisa interessante a acontecer e que tu queres estar ligado que acabas por te passar ao lado. Sim, olha, outra coisa que eu acho que também é interessante, que é o facto de ele se passar no Texas, porque o Texas tem muito esse lado do deserto, não é? É um setting primitivo e eu acho que ele capta muito bem esse lado da sobrevivência, não é? Que é um tema que Sim, está sim, extremamente intrínseco à história, não é? E eu acho claro. que é daqueles filmes em que, como é que eu ia dizer, o próprio espaço em que se passa, de certa maneira, E torna-se leva a quase um narrativa, não é? personagem. Torna-se quase um personagem da história, não é? Sim, sim. E Outra gostei escolha que eu muito. achei curiosa deste filme é que este filme não tem trilha sonora. Isso é discutível, porque É assim, não tem nenhuma música assim propriamente dita sim, não tem música. e não faz Sim, jus daquilo que é, pronto, o uso da música para despertar certo tipo de sentimentos perante a cena que está a retratar. É um filme totalmente assim mais silencioso, é não é? seco, é extremamente seco, não é? Uhum. Nesse Ou sentido. seja, tu estás ali só a absorver aquilo que vês, não há assim propriamente estímulo auditivo, musical, não é? Porque tu tens muitas cenas em que Sim, ouves tiros e assim e que traz muitas ilações. Mas achei muito curiosa também essa escolha que só reparei tipo agora, não é? eu interrompi-te porque eu inicialmente, quando vi o filme, da primeira vez eu reparei nisso, mas depois agora estava a ver e vi ontem o filme e estava com o som ao máximo e existem algumas sequências em que ele tem um efeito sonoro, tipo com uma frequência muito baixa, estás a ver? Uhum. Ou seja, de uma forma geral, o filme não tem soundtrack, mas se formos extremamente técnicos, ele tem ali alguns elementos, mas claramente que passam-se totalmente despercebidos, não é? Uhum. E E eu é reparei assim, por acaso na cena da moeda, estás a ver? sim. E eu acho que isso também mostra o facto de como o Javier Bardem apenas pelo diálogo consegue ser tenso, não é? Daquelas cenas que precisa da trilha Exato, de sonora, não é? música, ou seja, de todo um aglomerado de efeitos para que a cena funcione. Ou seja, tu tens ali só o talento dos atores posto em cena e eu acho que isso é que acaba por dar também esta sensação de thriller, não é? E de realidade mesmo nas nossas caras, não é? Porque é um filme Sim, claro. que acaba por não ser categórico, no sentido em que está a expor uma premissa qualquer. Não, é aquilo, é a verdade nua e crua, não é?
Sim. Não há músicas, não há nada, é só tu e a moeda, nesse caso em específico. E o filme, ele justifica-se não ter música, não é? Porque ele é extremamente realista, não é? Uhum. E vai de encontro à mensagem do filme. É uma escolha que tem toda a lógica. Claro. Olha, acho que podemos agora falar de Oscars. O filme foi Foi indicado a completamente arrasador. 2000, o filme foi lançado em 2007, Uhum. naturalmente indicações aos 2008. Oscars de 2008, 8 indicações, e ele vence 4. 8 em conjunto com o There Will Be Blood, ok? Que também teve 8 nomeações, Sim, mas não ok. teve tanto sucesso. E ele vence o melhor filme contra o Atonement, Juno, Michael Clayton e There Will Be Blood. Vence também melhor realização para os irmãos Coen. Vem, depois melhor ator. Eu acho que tu falaste várias vezes que havia. Achas que o Llewellyn é o principal? Eu sinceramente acho que é um filme como o Inglourious, não tem um personagem principal. É assim, quando eu digo principal, se calhar é mais o nosso protagonista, não é? Porque acaba por ser o Sim, principal, não é? Mas é assim, mas na minha ótica, eu diria que ele seria o principal. Claro que imagina, tens o elenco principal, que seriam os três, não é? Mas pronto, como força protagonística, eu diria que seria o Llewellyn. Mas eu percebo o que queres dizer, sim. depois o filme ganha melhor ator coadjuvante, Javier Bardem. Acho que não há assim Há muitas muita dúvidas, discussão, não. não é? Aqui não acaba por haver discussão nenhuma, Depois sinceramente. vence também melhor argumento adaptado, vence contra o There Will Be Blood, que foi, digamos, o grande rival O rival, sim. aqui. E depois, e ele vence mais um, se não estou em erro. Ou não? O roteiro, o argumento adaptado. Não, já falamos do melhor filme, melhor realização, melhor argumento e melhor adaptado e melhor ator coadjuvante. Então pronto, são esses quatro. Vence-se todos. Eu só acho. Depois, o filme, só quero aqui Força, falar força. de uma indicação, que é a indicação a melhor cinematografia, melhor fotografia do Roger Deakins, que é um colaborador que costuma trabalhar muito com os Coen, fez filmes como o Fargo, o Big Lebowski, entre outros trabalhos. Roger Deakins, que nesse ano tem 2 indicações, é indicado também pelo Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, filme do Andrew Dominik, que eu acho que é um filme que também tem uma fotografia belíssima, mas acaba por perder para o There Will Be Blood, do Robert Wellswit, que vence aqui melhor fotografia. O Roger Deakins, depois, se não estou em erro, ele vence o primeiro com o Blade Runner 2049, não é? Que é daqueles Oscars tipo Leonardo DiCaprio, não é? Que toda a gente. Aliás, não é no sentido de que não é justo, não é? Mas o Então, Roger Deakins, tipo, tem muitas nomeações, é isso que sim, queres tem dizer? muitas nomeações Acaba por e não nunca ser. tinha ganhado, não é? E ganhar ali com o Blade Runner, que é um trabalho estonteante, mais um. Hum. Mas queria aqui apenas falar que ele tem 2 nomeações no mesmo ano, não é? E são 2 filmes belíssimos. E curiosamente, 2 westerns revisionistas, porque Pois, pois. O outro também acaba por ser o do Brad Pitt, não é? yeah, Eu, muito eu só fixe. acho que, pronto, para este ano é mesmo dois rivais de peso, acaba por ser o There Will Be Blood e o No Country, e fico completamente contente, não é? E realizado por este aval dos Coen, não é? Que acabam por limpar as três principais categorias. Eu só não sei muito bem como é que isto se processa, que é porque é que ganha então tipo os três o mesmo filme, não é? Acaba por ser um bocado também interessante perceber como é que devem ser estes critérios, porque Mas assim, não percebi. será que o There Will Be Blood não conseguia ganhar um, percebes? Tipo, será que, por exemplo, melhor diretor, melhor argumento adaptado e melhor filme, não percebes? Como é que ganham os três o mesmo filme, sendo que às vezes há anos em que não ganham o mesmo, Ah percebes? pá, eu acho que É isso que eu às vezes nunca entendi muito bem, percebes? Porque, ok, são as três principais categorias, mas isso é entendo. o que vai acontecer este ano, puto. Que Pois roupa é, não é é, mas... isso. É melhor preparar-me, não é? Não, mas gostava às vezes de perceber, pronto, quais são os argumentos, pronto, e os critérios que diferenciam uns dos outros, porque então não vejo, imagina, pondo os dois como em pé de igualdade, não percebo porque é que não poderia ter ganho um melhor diretor, ou um melhor filme, ou um melhor
argumento adaptado. Não sei. Opa, eu vou-te ser sincero, eu Lanço gosto só muito. esta dúvida, não que eu seja completamente crente daquilo que é a academia e as escolhas, longe disso, acho que são só detalhes e acho que é só interessante referir para perceber se estamos em pé de igualdade com os nossos Americans, não é? Mas tirando isso, não me faz confusão nenhuma, estou só aqui a lançar Sim, polémica. mas olha, eu vou-te ser sincero, eu gosto muito da história do There Will Be Blood, no entanto, eu gosto mais desta história porque eu gosto mais dos temas abordados nesta história e a forma. Mas isso é um gosto pessoal. Não, Gostas dos temas, não é? não, Se a não, mas execução é não, mas feita. espera aí, deixa-me acabar. Gosto dos temas e eu acho que a forma revolucionária que eles abordam estes temas, a forma como eles desconstroem o próprio western revisionista, fazem com que este filme mereça, na minha opinião, o melhor argumento, por exemplo, Mas, em relação ao There Will Be Blood. e o There Will Be Blood também acaba por representar um western que desconstrói ali a moralidade entre a religião e o dinheiro e a força Sim, da ganância. claro. É assim, não quero entrar muito em detalhe. Eu gosto dos dois, ponho os dois em pé de igualdade. Acho é que acabam por ser gostos, não é? Que não se discutem, mas gostava era de perceber era critérios. É só isso que eu lance. Não é propriamente, não estou a descredibilizar um Mas nem. o que tu estás a dizer é que é o facto de ele ganhar numa categoria faz com que ganhe peso Se noutra. são os É dois isso? igualmente bons, estás a ver o que é que diferencia-os, Ah, percebes? pá, Nestas é três categorias. neste caso, é os votos, não é? Pois, sim, sim. O que acaba por ser os gostos, não é? Também. Pá, acho que é uma democracia, não é? Ganha quem tem mais. Agora, eu percebo de que os filmes eles ganham muita força com outro tipo de nomeações como, e cerimónias, como os BAFTAs e Sim, sim. Critic Choice, não é? Naturalmente que isso faz com que os filmes ganhem Outros estofo visibilidade para os pós Oscars, não é? Oscars, não é? Sim. E acho que naturalmente o facto de ganhar uma, opá, também, como é que eu ia dizer? Acaba por ajudar. É um impulso, Sim, não é? claro. Para Porque pôr na imagina, montra. um filme ele não deixa de ser a junção de atuação, argumento, realização, não é? Mas é isso que eu te quero dizer, que é, eu na minha ótica, eu acho que eles são dois pesos pesados, imagina, não me recordo se calhar de haver ano em que tu tenhas assim dois completamente destacados, não é? O que eu sinto é, pronto, perceber às vezes como é que tu consegues pôr um à frente do outro, não é? Em que medida? Mas claro que eu percebo o que tu queres dizer, não é? Porque se isto acaba por ser influenciado pelas escolhas, não é? Isso é uma escolha democrática, claro que vai acabar por envolver gostos, não é? Acaba por ser uma decisão muito pessoal. Sim, olha, não sei. Acho que pode ser um tema muito interessante para a próxima semana, que vamos fazer um especial de Oscars, em que vamos Temos a grande falar. gala, não é? Dia É, 10. sim. Não se esqueçam de votar nesse dia também, muito importante. Exatamente. Mas eu acho que em relação a este episódio, acho que já falei de tudo. Ah, não, outra coisa puto, que tu vais ficar maluco. Estás a falar de dois pesos pesados, dois pesos pesados. Sabes que filme é que foi lançado em 2007 e teve zero indicações? Ah, já sei. Diz lá, diz lá, Não vou dizer, não vou diz lá. pronunciar. David Fincher Zodiac. Puto. Diz-me como Não é que vou é pronunciar. possível esse filme ter zero indicações, puto. Não vou pronunciar. Acho que, opá, acaba por ser um ultraje e não. Epá, acabou por deitar um bocado o meu argumento por terra. Opá, não sei. Não, eu acho que tipo ele não iria ter hipótese contra estes dois. Aliás, quer dizer, eu gosto mais do Zodiac enquanto filme, porque é mais do meu género. Mas acho que estes filmes eles têm uma importância um bocadinho maior, não é? Mas vamos ser claros, o melhor filme temos aqui No Country for Old Men, Atonement, que é um filme que eu até gosto, Sim, mas o Zodiac é melhor. Depois o Pois, também Juno e o percebo. Michael Clayton eu nunca vi, mas não venham foder a cabeça, o Zodiac é melhor que esses três filmes. Sim, é assim, O, eu acho que é difícil. os, Eu digo que não sei muito bem o que dizer, porque nesse sou suspeito, como tu, não é? Também gosto muito do que é, vais filme, dizer que gosto o, muito que da o- forma como é retratado o crime, não é? Do Zodíaco. Portanto, não sei muito bem como argumentar. Pá, acho que é daquelas falhas dos Oscars, não é? Também não podem ganhar todos, mas acho que também nomeações é um bocado opá, difícil de digerir, sinceramente. opá, uma indicação era o mínimo, puto. É Sim, que sim. estamos a falar, para mim é o melhor filme do.
opá, pelo menos tecnicamente do David Fincher, e aqui claramente merecia um melhor realizador. E depois as próprias performances dos atores, não é? Nós estamos a falar muito aqui do Robert Downey Jr. este ano, no Zodiac, Sim, alerta. e tens O Jake Gyllenhaal. o Jake Gyllenhaal, acabam por ter por ser personagens muito carismáticos, não é? E também acho que mereciam aqui se calhar alguma indicação. Acho que os personagens não é tanto forte às vezes acho que eles fazem o filme funcionar, mas acho que todo o suspense e toda perante aquilo que foi a definição de um crime que é real, não é? Que aconteceu na vida real, acho que isso acaba por ser o argumento mais forte. E não o ver reconhecido acaba por ser uma das grandes uma das grandes lacunas destes Oscars deste ano. Sim. É por isso que o Oppenheimer vai ganhar tudo, mas vai haver filmes melhores, não é? Este ano. Vamos ver, não é? Não, ou isso deixamos para o próximo episódio, é melhor, não é? deixamos para o próximo episódio. Prognósticos só se fazem no fim, portanto, eu não me vou pronunciar. Ok, olha, da minha parte está tudo, podes finalizar. Portanto, aguardem então pela próxima semana, que é fim de semana de Oscars, portanto, dia 10, e de eleições legislativas. Não se esqueçam de ir votar. E, portanto, terminamos assim mais um episódio de Plano de Sequência, com o corte de um plano longo de discussão, a que daremos sequência para a próxima semana. Grande abraço. Grande abraço.